Boa tarde. É com grande satisfação que damos as boas-vindas a todos os participantes deste evento, em comemoração ao aniversário de 1 ano do programa Inove-se. Antes de iniciar, informo que estamos seguindo todos os protocolos de segurança e distanciamento social recomendados pelos órgãos oficiais de saúde para a realização desta live. O Inove-se é um programa de inovação digital para o segmento de aços planos da ArcelorMittal, criado com o objetivo de conectar startups, empresas e parceiros aos desafios e oportunidades de negócios da empresa. O programa funciona de forma colaborativa, incentivando a criatividade e a cocriação. E dentro da nossa programação, também divulgaremos uma novidade do Inove-se para o ecossistema do Espírito Santo e Santa Catarina. Fique conectado até o final para conhecer. E para a abertura oficial do nosso encontro dessa tarde, convido o Benjamin Baptista Filho, CEO de Aços Planos América do Sul. Boa tarde, Benjamin. Boa tarde. Eu acho que com a criação do nosso programa Inove-se, nós buscamos acelerar a transformação digital na nossa empresa, no sentido aí da indústria 4.0. O programa tem como objetivo melhorar a qualidade e eficiência dos nossos processos, né, e a produtividade da mão de obra. Cada vez mais as empresas têm repensado seus negócios, sua forma de atuar e o relacionamento com seus stakeholders, né? Nesse contexto, a inovação surge como uma importante estratégia de desenvolvimento e permite que as empresas transformem novas tecnologias em diferenciais competitivos, né? A inovação é um tema transversal que envolve todas as áreas da companhia e o programa Inove-se tem o potencial de explorar a inovação aberta e a cocriação com o ecossistema, de forma a obtermos soluções mais rápidas para as nossas dores a um custo menor. A nossa transformação digital é um caminho sem volta que nós iniciamos lá em 2012 com a união da TI e automação. Depois a gente criou a célula de inovação e em 2016 o Centro de Pesquisa e Desenvolvimento. Esse primeiro ano do programa Inove-se foi muito bom, especialmente levando em conta, né, que a gente passou mais de 8 meses esse ano, né, sob a crise do Covid-19. E agora, em 2021, nosso foco será na excelência operacional, utilizando dados para gerar inteligência na tomada de decisão e ampliando a utilização de novas tecnologias na segurança dos empregados para afastar o homem do risco. Reforço que todos vocês são protagonistas do programa e motivo pelo qual nós lançamos o conceito do I Am Real, onde o R significa geração de riqueza para a sociedade, o E significa a ética em tudo que nós fazemos, o A, a agilidade nos processos, e o L, a leveza de Lean, né, que está focado na simplicidade das soluções. Desejo um bom evento para todos. Muito obrigado. Olá.
Dom Cabral. Convido também Flávio Marques, graduado em Administração e com especialização em Inovação Estratégica pela FGV, hoje Head de Produto na Ivo. E teremos também a participação da Mariana Yazbek, bacharel em Relações Internacionais e com MBA executivo pela Fundação Dom Cabral, atualmente assessora de inovação da Fundação de Desenvolvimento da Pesquisa Fundeb. Com a palavra, a partir de agora, os... Boa tarde, pessoal. Vocês já estão vendo a minha tela? Pessoal, já estão vendo a minha tela? Sim, agora sim. vendo tudo certo. Ok. Boa tarde a todos. É um prazer estar falando aqui após um ano de lançamento do nosso programa de inovação digital, o Inoves, o programa da ASUS, de ArcelorMittal ASUS Planos, América Latina. A gente está com, como o Benjamin muito bem falou, a gente está com os resultados, conseguiu, apesar das dificuldades desse ano de 2020, a gente conseguiu colher resultados muito bons, que eu vou fazer uma breve apresentação agora para vocês, mas o mais importante é que a gente está conseguindo movimentar o ecossistema capixaba, fazer muitos relacionamentos e fazer muitos desenvolvimentos, e de uma maneira geral, a gente está muito satisfeito com os resultados nesse primeiro ano. Então, falando muito rapidamente, o nosso programa, Benjamin já mencionou, mas a gente tem uma história já dentro da inovação digital que começou nos idos de 2012, mas a inovação ela está no DNA da ArcelorMittal desde a sua fundação há 37 anos atrás. A inovação sempre esteve na pauta da empresa porque ela sabe que inovação é sinônimo de competitividade. E nesse mundo competitivo a gente tem que se inovar todo dia. Falando no campo da inovação digital, a gente começou com o primeiro passo integrando a automação e a tecnologia da informação em 2012, e depois a gente continuou fazendo esse estreitamento. Em 2015 a gente lançou o nosso plano estratégico para a indústria 4.0 e a célula de inovação digital, que foi o primeiro passo para formar o Inoves como a gente conhece ele hoje. Em 2016, a gente criou internamente o Comitê Digital, representando todas as diretorias e as áreas da empresa, e definimos o primeiro modelo de governança dessa estratégia. De 2016 a 2019, a gente criou subcomitês para melhorar a gestão da governança. Nós consolidamos a nossa estratégia digital, fortemente baseado no Advanced Analytics. Nós participamos como membro fundador da criação do Movimento Capixaba pela Inovação, o MCI, e nos lançamos, então, a partir de 2019, de novembro de 2019, com a inovação aberta, onde a gente lançou efetivamente o programa Inoves. Mas o Inoves ele marca uma nova jornada, rumo à inovação, de fato, e para a gente exponencializar a implantação de tecnologias digitais na nossa empresa. O programa Inoves ele é suportado por 4 pilares bem definidos. Um para resultado, a gente espera fazer inovação digital para acelerar a entrega de resultados tangíveis. Outro, ser um agente de mudança do modelo mental dos nossos empregados e das pessoas que atuam em nossas comunidades. O terceiro pilar, contribuir para associar a inovação à marca ArcelorMittal e fortalecer os ecossistemas onde a gente atua, principalmente os ecossistemas do Espírito Santo e de Santa Catarina, onde a gente tem as nossas plantas principais. Falando do pilar 1 especificamente, acelerar a entrega de resultados tangíveis, quando a gente vê o ano de 2020, que foi um ano muito difícil, e ainda mais considerando que a gente estava começando a aprender nesse universo digital, a gente já tem 294 iniciativas implementadas ou em andamento, e temos, na data de hoje, um backlog aí de mais de 103 iniciativas que a gente ainda precisa começar a trabalhar. A gente já atingiu resultados
bem interessante aí, passando pelas disciplinas aí das tecnologias digitais que fazem parte da nossa estratégia, né? E a gente mede esse sucesso por 2 KPIs, basicamente, principais. Um é de densidade digital, que significa, né, como que as tecnologias digitais que a gente está aplicando estão inseridas no nosso negócio principal, né, no coração do nosso negócio. A gente tem que 53% são diretamente ligados a alguma coisa de produtividade, redução de custo, ganho de qualidade, né? E a conversão digital, que é o nosso segundo indicador, ele nos diz quantas provas de conceito, né, POCs, e projetos pilotos são convertidos em projetos mesmo de rotina, né? A gente hoje está com uma taxa de conversão muito boa, né? E assim, o Inovis, ele é um projeto, ele é um programa totalmente colaborativo, né? A gente não poderia conseguir ter sucesso nesse programa não fossem as parcerias que a gente tem. Nós temos uma parceria muito grande com a R&D, né, com a pesquisa e desenvolvimento da ArcelorMittal Mundial e a ArcelorMittal Brasil, onde nós temos aqui na planta de Tubarão uma unidade de pesquisa e desenvolvimento que nos ajuda imensamente em uma série de iniciativas, e também uma parceria muito importante com o ecossistema. Né, 11% dessas parcerias que foram implementadas, né, elas vieram com soluções do ecossistema, e a gente pretende fortalecer ainda mais esse ano e nos próximos anos seguintes, né? Se a gente for ver aí quais são os próximos passos da nossa estratégia digital para 2021, né, a gente quer focar em analítica avançada, principalmente para otimização de processos e performance dos nossos ativos. A gente quer consolidar a governança digital com foco na priorização de entrega de valor, né? A gente não pode esquecer que a gente tem um pilar, né, sobre o qual eu estou falando, de resultados, né? Fortalecer o relacionamento com o ecossistema, porque a gente entende que quanto melhor esse relacionamento, a gente vai estar lançando mão e se aproveitando das melhores soluções digitais disponíveis, evoluir nas iniciativas para aumentar a produtividade dos nossos times, né? A gente tem muita atividade repetitiva que a gente já tem tecnologia para automatizar tarefas repetitivas e que não agregam valor substancialmente, né, através da colocação de robôs, e continuar a transformação digital e cultural, né? A gente entende que a mudança de cultura é um grande obstáculo a gente transpor, né, porque a inovação ela requer se reinventar o tempo inteiro, né, e a gente precisa aprender a fazer isso. Como seres humanos, nós temos uma tendência natural de sermos resistentes. Embora o pilar 1 é para acelerar a entrega de resultados tangíveis, a gente não poderia se furtar também de falar de enormes resultados intangíveis que a gente teve, principalmente nesse ano tão difícil. Nesse slide, a gente procurou colocar algumas das tecnologias que a gente está usando. Provavelmente, muitos de vocês que estão nos assistindo vão reconhecer soluções que vocês nos ajudaram, né? A gente tem, nesse ano de pandemia, a gente focou muito em conseguir um ambiente seguro, né? Tanto do aspecto físico, pessoal, também como no aspecto cibernético, né? A gente teve aí o advento do Covid, trouxe inúmeras ameaças para os sistemas corporativos. A gente lançou muito mão aí de tecnologias para fortalecer o nosso ambiente de infraestrutura de dados e as nossas barreiras, né? E também a gente possibilitou que as pessoas trabalhassem de suas casas de uma maneira segura, com conexões seguras, né? E implementamos um projeto muito importante chamado Digital Workplace, né? Onde a gente lançou mão aí das ferramentas, principalmente do Office 365 da Microsoft, né? Mas a gente realizou muitas provas de conceito, muitas coisas de tecnologias para poder melhorar a detecção, né, do vírus, do Covid, de identificar a saúde das pessoas, de garantir que as condições que as pessoas se encontram dentro da empresa fossem as mais seguras possíveis. Então, a gente trabalhou com muitos parceiros, né, no desenvolvimento de pulseiras inteligentes, sensores, câmaras de reconhecimento, bots, né, para a gente estar sempre atualizado com os resultados da pandemia,
sensores térmicos, né, para monitorar todas as nossas pessoas. Nós botamos câmeras inteligentes na nossa rodoviária, onde tem uma grande movimentação de pessoas, né? Então, a gente organizou tudo. Quer dizer, a gente fez uma série de alternativas, né, nesse ano, né, que muitas delas a gente não teria um valor financeiro representativo, mas o valor de saúde, segurança, impossível de se medir, de tamanha importância que esses valores têm para a ArcelorMittal. Bom, no segundo pilar, a gente falou de ser agente de mudança do modelo mental, né? E a gente trabalha os nossos empregados, os nossos colaboradores, a gente quer fazer deles a voz da inovação. É através deles que a gente vai conseguir trazer, fluir a inovação em todas as nossas áreas, né? Ter um alcance muito grande. Então, a gente investe nessas pessoas, a gente incentiva para que eles proponham inovações e que a gente vai estar ao lado deles, implementando, dando força, porque essa é uma força multiplicadora, né? E eles são os verdadeiros parceiros, né, na implantação da tecnologia digital, da transformação digital, e eles são a razão que está por trás de todo o programa Inove-se, né, através do AM Rio, né, onde as pessoas são o centro da transformação. O pilar número 3, ele é contribuir para associar a inovação à marca. Então, de uma maneira muito rápida, a gente faz conexões, a gente fez várias conexões com habitats, com academias, com startups, né? Muitas startups esse ano. Fizemos vários eventos, 164 eventos internos, né? Usando o espaço do nosso Inove-se Lab. Participamos de 86 eventos externos, fizemos 5 lives, né, em meados do ano, onde a gente teve muitas visualizações, e tivemos um crescimento muito bom nas mídias sociais, né, conforme os números podem mostrar, né? Antigamente, antes do LinkedIn, né, a gente se relacionava muito pelo website, ainda assim a gente conseguia ter vários contatos, né, e hoje a gente está muito forte nas mídias sociais e temos aí uma taxa de engajamento muito boa, né, considerado aí, quando a gente se compara com hubs, né, e com labs da nossa natureza, né? E, assim, as redes sociais são muito importantes porque hoje elas são 20% das nossas conexões. Então, são números muito legais para um primeiro ano, a gente está muito satisfeito, mas espero que esses números aí cresçam exponencialmente a partir de 2021. E, por fim, fortalecer os ecossistemas de inovação digital, como eu citei anteriormente, né, a gente participa dos ecossistemas, tanto do Espírito Santo quanto do Findes Lab, né? No Espírito Santo, a gente praticamente teve contato com 100% das Inditechs, né, capixabas. A gente valoriza muito as startups capixabas, né, e as academias também que estão se lançando nesse campo de inovação digital, sejam incubadoras, sejam universidades, institutos. A gente tem uma forte aproximação, né? Os habitats capixabas também, a gente tem na Grande Vitória aqui, no Espírito Santo, 29 habitats, e na Grande Vitória, 12, todos eles foram acessados por nós, né? E, assim, um indicador que nos enche de orgulho, né? A gente participou recentemente do desafio do Findes Lab, né, no programa de empreendedorismo industrial, e a ArcelorMittal foi a empresa que teve mais propostas para os desafios que ela lançou. Em 2019, a gente ocupou o 7º lugar, e agora, em 2020, a gente ocupou o 1º lugar. Eu queria agradecer muito aos parceiros, né, que estão propondo soluções para a gente quer trabalhar junto, né, e também a gente foi a empresa, a corporate, que teve mais desafios, né, no Findes Lab, e ficamos em 4º lugar no Link Lab em Santa Catarina, né? Mas a gente ficou em 1º lugar, considerando a corporate B2B, né? Então, assim, nos enche muito de orgulho, sabemos que temos muito trabalho a fazer, mas esse é um resumo do 1º ano do programa Inove-se. A gente tem muito orgulho e tem muito a agradecer aí aos parceiros que nos estão ajudando nesse caminhar. Muito obrigado. Obrigada, Robson.
Por um problema no nosso áudio na transmissão, não conseguimos apresentá-lo. Vou ler novamente seu perfil. Robson Moisés é gerente geral de tecnologia da informação, automação e inovação digital da ArcelorMittal Tubarão. Robson é graduado em engenharia metalúrgica pela Universidade Federal de Ouro Preto, com pós-graduação em engenharia de qualidade e MBA em administração e negócios, ambas pela Fundação Dom Cabral. Flávio, passo a palavra para você. Obrigada. Obrigado, Fabiola. Bom, e aí, pessoal, tudo bem? Boa tarde aí para todo mundo que está nos acompanhando, né? Agradecer o convite do Lincoln, do Jardel, toda a turma aí do Inovis para participar. Boa tarde, né, pessoal? Meu nome é Flávio, eu sou head de produto na Evo, né? A Evo é uma startup, a gente é aqui do Espírito Santo, nós somos capixaba, estamos ali pertinho do Inovis. E a gente é um software de gestão da inovação que ajuda as corporações, né, a inovar de maneira estruturada, né? Nesses últimos 3 anos aí de atuação com o nosso software, com o Innovate, a gente já atuou com diversas corporates aqui no Brasil, em diversos setores, diversas indústrias diferentes, né? Então, a gente criou uma experiência considerável, né, como startup, em se relacionar com corporates, né? E esse ano de 2020 a gente foi coroado aí, ganhando um prêmio da 100 Open Startups como a segunda startup mais atrativa para o mercado corporativo no Brasil no ano de 2020. Né? Então, acho que isso veio um pouco desse background de trabalhar já com grandes corporates que a gente tinha. Né? E aí, o jeito da Evo de trabalhar com essas corporates, né, ele permeia 3 grandes pilares. Né? Um primeiro de portfólio, então a gente ajuda essas empresas a definir a estratégia, né, tirar a inovação do papel, definir a estratégia e executá-la. A gente tem um pilar de inovação de alto envolvimento, que é ajudando a criar uma cultura de inovação, envolver, né, todas as pessoas da organização dentro de um programa de inovação. E a gente tem como terceiro pilar, um pilar de inovação aberta. Né? Então, a gente ajuda as corporates também que utilizam a plataforma da Evo, que trabalham com a gente, a ampliar a sua capacidade de inovar, se conectando com o ecossistema externo de inovação. Né? Então, e aí eu fui convidado aqui hoje para falar um pouquinho sobre os desafios e as oportunidades, né, no relacionamento entre corporates e startups, olhando para o lado de uma startup que já fez muito desses relacionamentos. Né? Então, vou apresentar aqui para vocês, para depois a gente seguir no nosso painel e fazer esse bate-papo. Né? Quando a gente olha com a ótica da startup, e aí muito da nossa experiência própria, né, quais que são os principais desafios e as principais oportunidades, tá? Primeira oportunidade que é muito clara para uma startup que abre os olhos para trabalhar com uma corporate é a oportunidade de trabalhar em grandes projetos. Né? Às vezes é o que precisa para aquela startup conseguir fazer o seu nome rodar no mercado, de ter uma prova social mais forte. Né? E aí, esse é um grande ponto. Os fundadores das startups, geralmente, né, são movidos por propósito, querem trabalhar para ter grande impacto, então ter uma oportunidade de trabalhar em um grande projeto junto com grandes empresas, impactar diversas pessoas, impactar o ecossistema é um ponto muito importante. Existe uma segunda oportunidade para as startups nesse relacionamento com as corporates, que é desenvolver e validar o seu produto e serviço. Certamente não existe ninguém mais exigente no mercado corporativo do que uma grande corporação. Né? Então, desenvolver e validar o produto e serviço é uma das oportunidades que aparece para uma startup que está inserida nesse contexto. Né? É muito exigente, mas, por outro lado, te faz subir a barra, né? Melhorar o seu nível de entrega, melhorar o seu produto, melhorar o seu serviço. E tem como uma terceira oportunidade muito grande que aparece para as startups, que é a boa remuneração em trabalhar nesses projetos. Né? A corporate vai ser mais exigente, vai ajudar você a desenvolver e validar o seu produto e serviço, e ela também provavelmente vai remunerar melhor, né, do que uma PME ou do que uma outra startup que você vai fazer negócio dentro do B2B. Né? Então, esses talvez sejam 3 oportunidades que chamam muito, abrem muitos olhos, né, das startups ao se trabalhar com corporates. Né? Então, elas estão buscando grandes projetos que vão ter impacto, e elas buscam trabalhar com profissionais que estão dentro dessas corporates que vão te ajudar a desenvolver seus produtos e serviços. E aí, onde que estão os grandes desafios aí para a startup? Né? O primeiro deles é a adaptação aos processos burocráticos da corporate. Né? A grande empresa ela precisa que esses processos existam para que ela garanta o nível de qualidade dos seus fornecedores e também, para, enfim, prestar conta com acionistas. Enfim, é necessário, esses processos eles precisam existir. Alguns deles, né, podem ser, enfim, flexibilizados, mas grande parte deles precisam existir. E muitas das startups não estão preparadas para lidar com isso. Não conhecem esse mundo, não entendem como funciona e se desengajam durante o processo.
Esse é um desafio que vai aparecer para muitas das startups que querem trabalhar com corporates, né? Segundo desafio que aparece para uma startup, alinhar a expectativa versus a capacidade de entrega. Todo mundo já viu aquele meme, né? Expectativa, realidade. Esse é um dos grandes desafios. Por quê? Por dois motivos. O primeiro é que muitas das vezes a startup quer vender muito, né, aquele seu peixe, e aí isso depois complica lá na hora de prestar aquele serviço. Então, ela precisa ter um certo nível de alinhamento entre vendas e produto muito grande para que isso dê certo, né? E também porque muitas das vezes a corporate espera que as entregas sejam feitas de ponta a ponta. A startup precisa ter esse alinhamento desde lá de trás de eu vou até aqui, eu consigo ir até aqui, e por aí vai, né? E o último desafio que aparece para as startups é alinhar a mensuração do sucesso do projeto. Muitas das startups que trabalham com as corporates, às vezes, não têm uma visão, né? Não está tão dentro do processo a ponto de ter uma visão do que significa sucesso para a corporate naquele projeto, e aí muitas das vezes ela vai caminhar durante todo esse projeto por um caminho que não é o ideal, não é de onde ela deveria colocar as suas energias, né? Então, esse é um pouquinho dos aprendizados que a gente teve trabalhando com corporates e também ajudando essas corporates a se conectar com outras startups, né? E aí, rapidamente, para a gente entrar no painel, quis trazer também um pouquinho das oportunidades e dos desafios que acontecem para o lado da corporate, ou pelo menos das corporates com quais a gente trabalhou e ajudou a estruturar processos de inovação aberta, né? As oportunidades, acho que elas estão muito claras e amplamente discutidas, né? Você tem uma economia de tempo e recurso na adoção de um novo negócio ou de uma nova tecnologia, né? Então, você não precisa iniciar desde o seu funil de inovação, na ideação, validação e tal. Você tem uma startup que já está no mercado, né, que já tem um produto, já tem um serviço ali que está sendo desenvolvido, e você consegue trazer isso para dentro e economiza ali tempo e recurso das primeiras etapas do funil, né? A segunda oportunidade é a aproximação com especialistas em determinadas tecnologias ou recortes específicos, né? Então, você trabalhando com startups, você está lidando com um fornecedor que muito provavelmente vive para resolver um determinado problema específico ou para se especializar em uma determinada tecnologia específica. Você consegue trazer isso para dentro de casa. E tem uma oportunidade que é uma oportunidade cultural, né? Trabalhando com startups, naturalmente você acelera o processo de inovação e transformação digital sob uma ótica cultural para a grande corporação, porque ela vê aquilo ali acontecendo no dia a dia. A startup, como unidade atômica de inovação, ela passa essa energia para a corporate que se relaciona com ela, né? E aí, dentre os desafios que vão aparecer, é o alinhamento estratégico com a companhia. Então, um programa de inovação aberta, um programa de relacionamento com startups, ele tem que responder a algum dos pilares estratégicos da companhia, ou algum direcionamento estratégico. Se ele surge simplesmente para se conectar, ele, provavelmente, ao longo do tempo, ele perde importância e ele deixa de ser priorizado nas discussões onde vai ser definido o orçamento, quais projetos mais importantes, enfim, né? Um outro desafio é definir bem o problema antes de buscar a solução. Então, por mais clichê que isso seja, acontece muito, a gente vê muito isso, uma dificuldade de definir bem qual que é aquele problema, né? Às vezes a gente já sabe qual é a solução que a gente quer ir para o mercado, mas não tem muito claro aquele problema, né? Então, isso é um desafio que aparece. E o outro desafio, que é um desafio mais operacional, mas que acontece ainda, é selecionar a startup certa para o projeto ou para a POC, considerando a maturidade, a solução e o engajamento com a parceria, né? Esse é um desafio. Então, assim, dentre ali aquelas startups que vão se inscrever no desafio ou que vão participar de uma primeira busca ativa e de um primeiro scouting, né? Qual que é a startup certa para aquele projeto, considerando esses três fatores. Show de bola, pessoal. Vamos lá, então, bater um papo, vamos para o painel. Olá, boa tarde a todos, muito obrigada pelo convite e estou muito feliz de estar aqui, parabéns pelas apresentações, Flávio e Robson, sensacional, e parabéns desde já por estar conseguindo fazer essa parceria acontecer, né? Eu gostaria de entrar aqui com algumas perguntas e alguns comentários e algumas reflexões, mas antes de tudo, deixa eu me apresentar, eu me chamo Mariana Yazbek, eu estou nessa praia de inovação há 18 anos. Recentemente, eu fui gerente do programa FIENG Lab, que é um hub de inovação aberta da indústria com startups. FIENG Lab já tem uma longa jornada aí de aceleração das Inditechs, né, que são as startups com soluções para a indústria, como é o caso da Evo.
e atualmente eu sou assessora de inovação da Fundep, que é a Fundação de Desenvolvimento da Pesquisa, ligada ao FMG, mas que apoia diversas ICTs, instituições de ciência e tecnologia, pelo país, não só no gerenciamento da pesquisa dessas instituições, mas também apoia o relacionamento das ICTs também com o mercado. Para mim é um prazer estar aqui, podendo trazer algumas conversas, principalmente por acreditar absurdamente nessa relação como alavancador do desenvolvimento econômico do Brasil. Eu acredito muito na inovação como vetor de desenvolvimento. E falando da estratégia de inovação, eu acho que nós estamos tratando aqui sobre inovação aberta, né? É entender que relacionar com atores externos à nossa organização potencializa os nossos ganhos. Reduz custo, potencializa ganho, reduz tempo de desenvolvimento de inovação e é bom para todos, porque também, por outro lado, apoia o desenvolvimento de novos negócios, eventualmente novas indústrias, né, e aumenta o desenvolvimento e o crescimento do PIB do nosso Brasil. Então, é uma equação que tem ganho de todos os lados, né. E, primeiramente, eu gostaria aí de parabenizar a Celor pelo esse trabalho, por essa abertura, porque, de fato, por parte da indústria, não é fácil essa relação, né? Nós entendemos que a indústria geralmente tem características de estar no mercado há algumas décadas, né? Décadas, inclusive, onde inovação não era algo que era tratado, e muitas vezes o board, o acionista daquela companhia, não prioriza a inovação. E um dos fatores chaves para que a inovação de fato aconteça dentro de uma grande organização, ela está atrelada à estratégia dessa organização, né? E é de fato o que o Robson mostrou que está gerando sucesso aí nos resultados alcançados pela ArcelorMittal. E, por outro lado, a resiliência da startup, porque nós sabemos que não é fácil ser um empreendedor, não é fácil ser um empreendedor no mundo, quiçá no Brasil, onde nós se tem poucos estímulos, né? Então, é uma luta constante, e mais ainda, ser um empreendedor da área de Inditec. Eu acho que o empreendedorismo B2B, que é aquele que acontece entre negócios, ele demanda mais resiliência, ele demanda muita robustez tecnológica, e quando passa por Inditecs, você ainda tem o desafio que não é só trabalhar o negócio, mas também o produto de qualidade. E aí eu queria trazer uma primeira pergunta, que é, como que vocês veem hoje o papel dos hubs de promoção da relação entre startup e indústria, né? A Celor hoje tem uma relação forte com o Findes Labs, que é um hub importantíssimo no desenvolvimento do ecossistema capixaba, né? E eu queria que vocês comentassem o quanto que esses hubs podem apoiar, na verdade, a azeitar essas relações, né? O Flávio trouxe uma reflexão muito relevante, que é sobre a seleção, o desafio da seleção da startup certa, né? Eu queria ouvir de vocês dois, do lado do corporate, o quanto que esses hubs ajudam vocês a achar as startups certas, a entender o caminho certo, a relacionar com as startups, e o quanto que, para o lado das startups, também esses hubs ajudam a achar melhor negócio, achar o parceiro certo, e ajudam a impulsionar a startup de vocês. Bom, boa tarde, Mariana. Obrigado aí pela introdução, né? A gente já viu que a gente fez uma escolha ótima para panelista aqui, né? Porque você tem uma experiência muito boa, né? Parabéns também ao Flávio, né? Pela Evo, pelo sucesso da Evo, né? Bom, trabalhar com hubs de inovação, como o Findes Lab, o Link Lab, que a gente vem trabalhando, na minha opinião, é um fator de sucesso, sem o qual a gente não conseguiria ter chegado a alcançar os resultados que a gente tem até hoje, né? Assim, é muito bom você estar dentro de um contexto, dentro de um ambiente em que existe uma movimentação grande do Estado, né? O Estado do Espírito Santo, ele tem uma ambição de se tornar uma referência em inovação no Brasil, né? De estar entre os 5 principais estados inovadores. Eu acho que a fundação, né, a criação dentro da Federação das Indústrias, do Link Lab, do Findes Lab, que conseguiu colocar ali as maiores empresas
em contato com as startups e assim, com uma organização, com pessoas de alta competência que conhecem esse ambiente, né, que já vem trabalhando muito com incubadoras. A gente tem uma história em Vitória de incubadoras, né, e de instituições que há muito se dedicam a esse tipo de formação de empresas e de talentos, né, dentro do Espírito Santo. É muito bom, é um facilitador gigantesco. Né? Recentemente, a gente lançou 2 desafios, né, como eu mostrei, e a gente consegue uma visibilidade muito maior, né, usando os hubs, né, como o Findeslab, por exemplo, do que se a gente estivesse lançando sozinho. Embora a gente tenha a força do nome, a gente é uma empresa mundial, né, a gente tem dentro do próprio grupo aqui no Brasil o Assolab, o Ciame, que são hubs, né, que atuam em ambientes diferentes do nosso, mas com o mesmo propósito. Então, assim, para resumir, eu acredito que os hubs de inovação são parceiros sem os quais a gente não conseguiria ter as melhores seleções de startups e ter empresas de qualidade trabalhando nos nossos desafios, que não são fáceis. Né? A gente está num contexto industrial muito complexo, né? Mas a gente tem tido muito sucesso na seleção aí dos parceiros que a gente tem escolhido. Então, para mim, os hubs de inovação são uma ajuda que a gente não pode prescindir nunca. Eu acho que concordo muito com a visão do Robson, né? E pelo lado da startup, eu acho que o Hub ele vai oferecer muitas frentes, né? Uma startup dentro de um Hub, ela consegue extrair diversos benefícios. A gente, por exemplo, na Evo, participa do Cubo, né? E a gente tem acesso a diversas conexões, a gente tem acesso a mentorias que ajudam a desenvolver o negócio como um todo. E, eventualmente, você vai ter contato também com corporates que estão lançando os desafios, né? Então, acho que a captura de valor está muito aí, né? O Hub captura a startup por meio de oferecer um desenvolvimento de negócio, oferecer uma mentoria, oferecer a inserção dentro do ecossistema, e a startup ainda tem um acesso a esses desafios que são lançados pelas grandes corporates, né? Acesso à primeira mão nisso. E já do lado aqui, quando a gente observa na Evo, né, a gente tem o nosso produto de inovação aberta com as corporates, e para isso a gente desenhou uma jornada de inovação aberta, né? Na nossa concepção, os hubs, a participação da corporate, né, em hubs, em movimentos setoriais, né, em conglomerados de inovação como um todo, ele é o ponto decisivo de você sair de um momento que você está criando cultura para você começar a praticar o que a gente chama do estado da arte da inovação aberta e, de fato, se conectar com outras corporates, terem trocas, principalmente, né, não só, mas principalmente os setoriais, né, que às vezes vão estimular ali uma relação, às vezes, com até outros atores que em outros momentos vão ser considerados competidores e que, nesse momento, estão junto com a empresa ali, colaborando para construir um ecossistema melhor, né? Então, eu vejo que, para o lado da startup, é crucial a participação nisso, por diversas capturas de valor além do relacionamento com a startup, e para a corporate é um passo claro para uma corporate que, de fato, entrar de cabeça nesse mundo de inovação aberta e que acelerar o seu processo de transformação digital. Perfeito, excelente. E aí, puxando um pouco isso, eu queria trazer um pouquinho, também ainda falando desse lado mais de integração, sobre a questão dos desafios culturais. Assim. O Flávio colocou alguns pontos importantíssimos na apresentação dele, e nós sabemos que existe aí uma questão de, muitas vezes, estratégias diferentes, né? Culturas diferentes, históricos diferentes, timings diferentes, né? A pressão que uma organização como uma multinacional recebe é muito diferente de uma pressão de uma startup, né? Os indicadores financeiros e de sucesso que são entendidos dentro de uma grande corporação é muito diferente de uma startup, né? Eu gostaria que vocês comentassem um pouco como é possível hoje trabalhar esses desafios, né? Como enfrentar esses desafios, porque os benefícios desse relacionamento é muito bom, é uma coisa muito interessante, porque apesar de haver esses desafios da diferença cultural, esse também é a receita da riqueza, né? Como bem colocou o Flávio na apresentação dele,
esse desafio cultural que gera um mix, e é muito interessante porque muitas vezes se fala do quanto que a cultura ágil e a aberta à inovação pode agregar a grande corporação, né, da startup na do grande corporação, mas também é muito interessante o quanto que a senioridade da corporação e a orientação para resultados rápidos e práticos também pode ajudar as equipes das startups. Eu queria que vocês contassem um pouquinho como tem sido essa vivência de vocês nesse relacionamento e como que vocês vêm superando essas diferenças culturais. Ok. Assim, você tocou num ponto importante, você falou de diversidade e inclusão, né, sob o ponto de vista da inovação, né, e a gente está passando por um momento também muito bacana, que a riqueza está na diversidade também das pessoas, né. Isso. Então, assim, a ArcelorMittal está passando por esse momento, onde a gente está evidenciando, está buscando ter essa diversidade em nossos quadros de pessoas e essa riqueza vem chegando de uma forma muito rápida, a gente já percebeu o valor nisso. E quando a gente fala, então, de startups diversas também, isso vem enriquecer mais ainda o nosso portfólio, né? Essa questão cultural, ela passa pela manifestação de valores, né, e propósito do dia a dia, né? Como você bem falou, as corporações, a gente tem nossos desafios, nós temos a característica de ser uma grande corporação industrial, uma multinacional, né, a maior empresa de aço do mundo, então tem aquela rigidez das operações, uma empresa de grau 4, quando a gente vai falar em segurança do trabalho, por exemplo, é uma empresa que tem muita visibilidade na questão ambiental, né, então a gente tem muito cuidado com risco, né, o apetite ao risco. A gente tem padrões de gerenciamento de risco e compliance muito fortes. Nós temos certificações que os nossos clientes exigem, né, muito rígidas. Então, assim, a gente por essa característica, a gente é pouco ágil, a gente é pesado, né? A gente trabalha devagar em muitos aspectos, né? Enquanto as startups são o contrário. A cultura, né, de uma startup é ser ágil, ser leve, ter resultados muitas vezes imediatos, né? Porque o foco dela é muito direcionado para um determinado problema, né? Muito diferente de uma grande corporação, né? Mas, assim, a gente sabe que, como você bem colocou, Mariana, a gente tem que unir esses propósitos, né, para poder voltar para o bem comum, né? A ArcelorMittal, ela explicita no seu propósito, né? Ela deixa muito claro, ela quer criar aços inteligentes para um mundo melhor. E um mundo melhor, a gente acredita que ele vai vir através da inovação, ele vai vir através da inclusão, a gente vai vir através de união, né, de esforços para tornar a nossa sociedade melhor mesmo. Então, assim, eu acho que esse estreitamento de valores de uma grande corporação e das startups, né? A gente tem que entender essas diferenças, porque, na verdade, elas não são diferenças, elas são complementariedades, né? E eu acho que é isso aí, a gente vai acabar aprendendo e fazendo junto, misturado, aí, um mundo melhor. Perfeito. Mariana, você falou sobre isso, a gente tem um cliente nosso que costuma brincar com a gente que a grande corporação é um transatlântico e a startup é um jet ski, né? Então, assim, não é simples, né? Não é intuitivo você imaginar esse relacionamento. Como você bem falou, a grande corporação, ela tem uma estrutura, ela tem um jeito de fazer negócios, né? Acho que coloquei um pouco disso na apresentação também. E a startup tem outro completamente diferente, né? A startup é ágil, ela tá se expondo ao risco, ela precisa buscar o risco, né? Ela trabalha no limite do risco para encontrar inovação, para encontrar novos caminhos de crescimento, e é um pouco diferente do mindset da corporate, né? Que precisa preservar tudo aquilo ali que construiu e precisa continuar crescendo de maneira consistente. Então, os desafios, eu acho que eles estão apresentados, né? Eu acho que a maneira de você superá-los com maturidade, né? Então, dos dois lados. Você precisa de ter uma startup que tem um determinado nível de maturidade para conseguir fazer esse tipo de trabalho, e aí entra
a importância de programas de hubs setoriais, a importância, às vezes, de programas como o do FindsLab, que vão ajudar a preparar esse processo, esse meio de campo, né? Então, assim, do lado da startup precisa ter maturidade, não adianta achar que vai ser como uma conta menor trabalhar uma grande corporação. Os níveis de exigência, os níveis de compliance, de governança vão ser muito maiores, então a startup precisa ter essa maturidade, né? E essa maturidade ganha-se com o objetivo de tê-la, então a startup precisa querer amadurecer nesse sentido, precisa querer aprender a fazer negócio, estudar esse mercado, entender como funciona. Existe até um estudo recente, né, que mostra que grande parte dos founders de sucesso já estiveram no mundo corporativo e talvez isso tenha uma relação, né? Você já conhece esse mercado e quando você entra, você já está, de fato, mais adaptado a isso, mas você precisa ter uma maturidade do lado da corporate também para saber lidar com as startups, né? E aí isso vai de cultura, de trabalho, de preparação, né? De, mais uma vez, envolvimento com o ecossistema, de participação, de se capacitar, de fato, para conseguir ter esse relacionamento, né? Se a corporate entrar com o mindset de querer apertar a startup, de querer espremer o máximo, de querer imprimir o ritmo dela o tempo todo, ela vai acabar prejudicando a startup, prejudicando o sucesso do projeto da POC, né? E a startup do mesmo jeito, se ela entrar naquele projeto não prezando, às vezes, por outras coisas que ela não vai prezar, ela vai limitar o potencial daquilo dar certo, né? Se ela não se atentar a documentar melhor as coisas, a ter comunicações mais claras, a definir escopos e cumpri-los, e antes de fazer mudanças, ter as soluções, também você não tem como ter sucesso. Então, acho que a grande palavra está em maturidade, tanto do lado da startup quanto do lado da corporate, precisa se criar maturidade para conseguir ter um bom relacionamento. Perfeito. Deixa eu só complementar, desculpa, Mariana, mas assim, a gente já pode ver, né, que essa complementariedade que eu falei, e ligado a isso que você falou, nós temos hoje processos, por exemplo, a gente já reviu nossos processos de contratação de startup, né? A gente já entendeu que não dá para você contratar uma startup no mesmo processo que você contrata uma grande empresa que é um prestador de serviço seu. A gente já fez um método ágil para isso, né? Assim, os donos das dores, né, dos nossos processos já estão tendo relação direta com as startups, né, através das POCs, de projetos piloto, e isso traz um autoconhecimento para um intraempreendedorismo. Quer dizer, as nossas pessoas que trabalham dentro da nossa empresa, elas já estão mais empreendedoras dentro das atividades que elas fazem. E isso vem de um aprendizado, né? Eu acho que já são ganhos muito positivos aí dentro dessa relação cultural. Excelente. Excelente, ou seja, na verdade, você faz adequações de processos que, inclusive, promove esse conhecimento e essa aproximação também com áreas meios, né? Não necessariamente só quem está na ponta da inovação, mas você começa a transformar a organização como um todo. E essa sua experiência, a experiência de vocês e ter conseguido criar um outro funil, né, uma outra forma para esse relacionamento da contratação das startups, é maravilhoso, né? Muitas corporações hoje no Brasil buscam essa fórmula e vocês já conseguiram. Então, é um case de sucesso no Brasil, porque isso hoje não é uma coisa simples. O que leva, na verdade, inclusive, a minha próxima pergunta, que era sobre POC, né? Então, nós falamos da questão cultural, agora você falou exatamente dessa alteração de processo que tem a ver com a minha pergunta, que era, e os desafios de implementação das provas de conceito, que passa justamente por isso, né? Processos de contratação e também que o Flávio colocou, que é a métrica de sucesso, né? Porque uma coisa que eu reflito muito, que eu vejo duas questões. A primeira é que muitas vezes o erro acontece desde o formato da contratação, que é o que você colocou e que vocês, de maneira muito estratégica, já conseguiram separar, né? O outro é muitas vezes encarar a POC como algo pronto, né? A POC não é uma venda, a POC ainda é uma experimentação. Então, assim, até que ponto que não dar certo também é entendido como sucesso? Porque não dar certo também traz respostas de processos que precisam de ser adequados a outras questões. Então, assim, trazer um pouco essa cabeça do processo da experimentação, que não necessariamente o sucesso
chegar no objetivo esperado, né? Eu queria que vocês comentassem um pouquinho sobre esses desafios da POC e esse olhar entre experimentação e algo que tem que dar certo do jeito esperado, sabe? Olha só, eu penso o seguinte, no ambiente de inovação, se não tiver erro, não vai ter aprendizado e não vai ter inovação, né? Eu acho que o erro, ele faz parte, né? E a gente tem que estar preparado para isso. Obviamente que a gente é movido a resultados, né? Prioritariamente, né? A gente precisa de ter resultados, mas voltando à questão cultural que a gente começou a falar, né? A gente tem que aprender, a gente tem que fazer. A gente falou aqui, um dos pilares do nosso programa é ter um mindset cultural diferente, né? Porque o approach, né? A forma como as coisas acontecem quando você está fazendo uma POC, ela pode dar certo, ela pode dar errado, né? Agora, bem pragmaticamente falando, eu diria que tem 4 pontos, né, para uma POC poder dar certo, né? A primeira é um alinhamento estratégico, né? Se você não, mesmo que a POC for bem, se não tiver um alinhamento, se ela não tiver bem direcionada com o objetivo que você quer, ela pode ser um fracasso, ela pode passar enquanto POC e depois ela nunca ser industrializada, tá certo? E aí ela não teve valor para aquilo que ela, para aquele fim que ela se propôs, tá certo? A segunda coisa é você definir claramente qual que é a sua dor, né? Qual que é a sua dor? E quem vai ser o sponsor dessa dor, né? Muitas vezes, apesar da gente ser uma grande empresa, né, nós temos os nossos orçamentos, eles são muito bem divididos, né? Um problema que a gente tem hoje é o funding, né, para você poder financiar a inovação. Na inovação, você pode investir rios de dinheiro, ela dá errado lá na frente. Então, assim, a gente precisa definir claramente qual que é a dor que você tem e como que nós vamos bancar esse projeto. Quem que vai ser o sponsor desse projeto? Quem que vai ser a pessoa que vai dedicar o seu tempo, dedicar a sua crença, dedicar aquilo ali para fazer aquilo dar certo? E outra coisa é o seguinte, às vezes o seu problema, a sua dor, ela pode ser uma coisa muito grande. Então, se você tiver a sabedoria de dividir essa dor, né, em processos e fazendo POCs cumulativas, à medida que você vai tendo um sucesso, você vai aprimorando na complexidade daquele novo conceito, você pode ter uma solução muito melhor lá na frente, né, e consolidada. E, por fim, eu acho que, assim, todos têm que entender que quem que é o dono da dor? Não é o Inovice, não é o gerente de inovação, não é o diretor de inovação. É a pessoa que está à frente da linha, que está lá na ponta, aquilo que você falou, né? Todos são responsáveis pela inovação. A inovação é transversal, ela não é de uma pessoa só. Então, assim, para uma POC dar certo, ela tem que ter nome, sobrenome, CPF daquela pessoa que vai levar adiante. Certo? Então, para poder dar certo, tem que ser assim. Muito bom. E eu tinha pensado nos pontos aqui, o Robson foi passando e eu fui dando check neles aqui, né? Ele passou por alguns. Mas eu acho que, assim, principalmente agora, acho que do lado da startup, né? Cara, 4 pontos, assim, também que eu separei aqui como principais para mim. Eu acho que entram nos desafios, né? E aí os desafios que precisam ser superados para que isso funcione, né? Eu acho que tem que ter uma definição, antes do start da POC, né, de qual que é o conceito que está sendo provado. Qual a hipótese que se pretende validar, acho que tem que estar muito clara nesse primeiro momento, né? Você não vai necessariamente, uma POC, conseguir experimentar o todo, né, daquilo. Então, você precisa escolher qual conceito, de fato, você está provando naquela POC, né? É preciso a adesão das partes interessadas para que isso funcione. Então, como o Robson bem falou, se você não tiver a adesão dentro da empresa, do sponsor daquele projeto, ou da pessoa que tem aquela dor que motivou a POC, e das lideranças que vão rodear ali, das pessoas, né, das partes realmente interessadas na resolução daquela dor, provavelmente não vai para frente, não vai dar certo, né? Eu acho que tem que ter um rollout, uma industrialização, uma expansão clara para esse projeto pós-POC, né? Deu certo, e aí? Para onde que vai? Né? Isso do lado da startup, porque isso ajuda a engajar na POC, né? Entendendo quais são os próximos passos. Se isso der certo, o nosso próximo passo é esse, né? Isso engaja o cara que, às vezes, está com diversos projetos já rodando, e aí ele vai pegar uma POC, para ele priorizar aquilo, para ele dar realmente
o gás naquilo, ele precisa ter uma visão clara de qual que é o rollout, qual é a industrialização ou qual que é a expansão que esse projeto vai receber no próximo passo, né? E o último, que eu converso um pouco com o primeiro, que é os limites e os objetivos claros da POC, né? Eu acho que a POC, ela precisa ter um objetivo, né? A gente quer chegar até aqui, mas a gente vai limitar também até aqui, a gente não vai conseguir experimentar e ter certeza de que isso funciona como um todo. Eu vou olhar para esse recorte específico, eu vou validar essa hipótese específica. Então, acho que esse conjunto de 4 coisas é o que vai endereçar uma POC de sucesso ou uma POC de fracasso, né? Porque, afinal, o objetivo é você provar, e se aquilo não dá certo, você precisa cortar pela raiz logo, né? Isso aí. Fail fast, né? Tipo, uma POC de fracasso, né? Não pode ser uma POC que não sei o que aconteceu no final, né? Exatamente. Bom, pessoal, eu acho que o nosso tempo aqui encerrou, mas eu queria agradecer muito, o papo foi ótimo. Eu acho que fica aí, né, palavras estratégicas que colaboração, né, abertura ao risco, né, estar aberto ao risco, estar aberto a errar, né, aproveitar culturas diferentes, né, diferenças para se crescer, para se evoluir, para abrir para o novo, né. E uma palavra que eu gosto muito, que eu acho que traduz muito essa relação, ou pelo menos, se não traduz, é uma oportunidade para pensar a relação das aplicações das startups dentro da indústria, que é serendipidade, né? Que significa estar aberto ao acaso, né? Estar aberto ao fortuito. Na pesquisa, isso aparece muito, do tipo, mirar uma coisa e se encontrar outra. E eu acho que tanto na identificação das startups certas para parceria, quanto dentro, na POC, no relacionamento da startup dentro da indústria, é muito interessante estar aberto a esse processo de serendipidade, inclusive porque muitas vezes não se encontra a startup certa, que tem o tema certo para aquele problema. Mas muitas vezes uma startup que está atuando em outro setor, é possível que você olhe e fale, opa, isso daqui faz sentido para mim, você puxar. Então, eu acho que estar aberto a oportunidades, estar aberto ao acaso, abrir a mente, é muito importante nesse processo todo, né? E parabéns aí pela iniciativa, parabéns pelo programa, né? É um programa muito interessante, vida longa ao programa, vinda longa a relação de vocês, né? E ao trabalho todo do ecossistema com a Celor. Ok. Flávio, você quer fazer algumas considerações finais aí, Flávio? Não, acho que a Mariana fechou muito bem. Acho que realmente conseguiu resumir ali, né, do que fica. E, bom, agradecer de novo aí o convite para participar e dar os parabéns, né, um feliz aniversário para o Inovis aí, fazendo seu 1 ano. Espero que logo, logo a gente passe dessa pandemia para poder tomar um cafezinho aí nesse espaço maravilhoso de vocês aí. Daqui uns dias aí, quando isso passar, eu vou chegar aí, Link, tirar uma foto dessa placa bonita aí. A gente que agradece, né? Eu queria agradecer, né, Flávio e Mariana, foi muito bom conversar com vocês, mas eu queria deixar uma palavra final, né, que é a inovação, né, ela tem que estar na agenda de qualquer empresa que pretende ser competitiva e perene, né? Portanto, assim, eu acho que não tem outra saída senão inovar-se continuamente, né? E quando a gente se inova, né, a gente se torna mais forte enquanto corporação, gerando resultados para o nosso negócio e contribui para esse crescimento sustentável da nossa nação. Então, inove-se, né? Não tem outra saída. Muito obrigado a todos aí, excelente painel. Boa tarde. Boa tarde. Valeu, pessoal. Um abraço. Passaremos agora para um momento muito especial. Agradecimento aos parceiros que oportunizaram a realização do programa Inove-se. Convido Jardel Ferreira, coordenador da Rede de Inovação Digital da ArcelorMittal Aços Planos, para realizar a apresentação desses parceiros, que receberão essa linda lembrança feita com muito carinho pelos nossos colegas das oficinas. Está sem voz. Seu áudio está fechado, Jardel. Isso, boa tarde, gente. Eles estão aí me fazendo sentir como uma startup mesmo. Então, tem 3 minutinhos para fazer essa apresentação, mas, de fato, nós já fizemos um evento. Jardel, seu áudio aí acho que fechou. Fechou, não? Bom, aqui não, né?
Não, tá ok, porque ficou... É porque eu estava em modo apresentação, eu estava só vislumbrando. Ontem nós fizemos um evento, e então já tivemos a oportunidade de conversar com cada um dos reconhecidos, são os parceiros que ajudaram a edificar Jardel, o seu áudio caiu para a gente aqui. Vocês me ouvem agora? Agora está escutando agora. Ok. Então, a primeira está em ordem alfabética, tá, gente? A primeira empresa é a Exata. A Exata é responsável pelos conteúdos de nosso relacionamento com as mídias sociais. Jardel, está oscilando o seu áudio. Tem que ver se não é o dispositivo aí que está desconectando, tá? Não, o meu dispositivo é o... Posso tentar trocar ele aqui, mas o dispositivo é aquele do áudio do... Você está começando a falar, aí depois seu áudio está saindo para a gente aqui. Melhorou o áudio agora ou não? Sim. Ok. Você está com o Teams aberto, não, né? Não estou com o Teams aberto, não. Okay. Vamos ver se segue agora e melhora. Vocês continuam a me ouvir bem agora ou não? Você está ouvindo bem, pode prosseguir. Então, a Exata é o nosso relacionamento com mídias sociais, marca a nossa identidade quando a gente se comunica com vocês nesse processo de sensibilização. Em ordem... O Jardel, sumiu de novo aí. Segmento de longos, a quem a gente sempre Deu oscilado o seu áudio aí. Você não quer puxar então, Lincoln? Eu passo, você conhece os caras todos. Pode ser, né? Então aí a gente está, né, na ordem aí, né? O ASSOLAB, né? Que a gente fala que é o nosso irmão mais velho, né? Que inspirou também parte aí da nossa ideia de criação do nosso lab, né? Aí na sequência a gente tem só que você tem que ir passando para mim aí, Jardel. Nós temos o pessoal nosso da nossa engenharia, né? Aliás, a comunicação, né, foi uma grande parceira, né, principalmente na preparação de todo o nosso evento, né, de inauguração do ano passado. Tá? Temos a engenharia da ArcelorMittal, né, que fez o projeto aqui das nossas estruturas externas, né? Temos uma área externa aqui do nosso lab, né, uma área muito agradável aqui, tá? Temos o pessoal nosso da infraestrutura de TI, né, que providenciou todos os nossos recursos aqui tecnológicos do nosso lab. Temos o pessoal das oficinas, né, que fabricou essa estrutura, né, e depois ainda presenteou a gente, na época, uma árvore aqui de Natal aqui, feita com muito carinho, né, que a gente utilizou. Tá? A Dickmann, né, que foi responsável, né, por toda a parte de organização aqui do ambiente, limpeza, manutenção nossa aqui do nosso espaço, né, então agradecimento à Dickmann. A EMEC, né, que é a parte de manutenção aqui do jardim, as áreas verdes no entorno aqui do nosso lab. O FIDES Lab, né, que é o nosso também primo aí, contemporâneo, né, nasceu pertinho da gente em setembro, né, então me inspirou muito a nossa jornada também de ter o nosso lab de inovação, de fazer essas conexões e nos apoia demais nas conexões com o ecossistema. A Fluid, né, que foi uma parceria forte aqui, desde do Canvas que a gente fez aqui para poder criar o nosso propósito, né, criar o nosso playbook, a forma de operacionalização do nosso lab, do nosso programa. A Liga, né, que foi responsável pelo evento nosso, né, de inauguração no dia 28 de novembro, né, do ano passado. O Link Lab, né, que é o hub de inovação aberta que a gente é corporate associada em Joinville também, né, apesar
do Link Lab, a CAT tem uma jornada de longa duração nessa relação, mas a unidade de Joinville também nasceu próximo da gente, no norte, na região bem industrializada do estado de Santa Catarina. Então, também aí é um grande parceiro que inspirou muito a gente, né, nessa formação do nosso lab. A Marialva Bernardo Arquitetura, né, que ajudou com toda a parte do projeto arquitetônico aqui do nosso espaço, né, que trouxe toda essa questão da combinação das cores, né. A P6, né, comunicação, né, que toda a parte de identidade visual, né, do nosso, onde é interessante que as áreas se enxergam quando vê cada um dos elementos, né, então cria essa conexão muito forte do nosso processo com toda a identidade visual do Noves. O Sebrae, né, que foi um grande parceiro também, logo após a inauguração, né, convidou a gente para participar do Summit, né, no ano passado, um evento muito bacana acontecido aqui no ecossistema Capixaba. A Tex Engenharia, que foi a empresa responsável pela nossa obra aqui, né, de construção, né, e reforma para adaptação do nosso lab, foi uma área existente que a gente utilizou aqui. E fechando a lista aí, a WIS Educação, né, através do Leonardo Carrareto, que é um dos nossos conselheiros, né, do nosso Conselho Consultivo e do Inobis, né, e ele é um dos co-criadores, né, junto aí com o próprio Jardel e o nosso diretor Paulo Banic, na criação, né, do AM Rio, o momento de inspiração que eles tiveram, e criar esse conceito, que é a forma como a gente faz, né, tanto o Inobis como as demais ações aqui na nossa empresa. Tá? Então, aqui, gratidão, então, a todos esses parceiros que contribuíram com essa criação, a formação do nosso lab, né? Então, dando sequência, né, ok. Agradecemos mais uma vez aos parceiros. Para as palavras finais, eu convido Paulo Vanik, diretor de Finanças, Estratégias e Riscos e Tecnologia da Informação da ArcelorMittal Aços Planos, América do Sul. Vanik, boa tarde. Boa tarde, Fabiola. Boa tarde, Lincoln. Boa tarde a todos. É um prazer estar aqui com vocês novamente. Bom, eu não vou chover no molhado aqui nas palavras finais. Entendo que desde o Benjamin, com a sua introdução, abordando todos os nossos conceitos, depois o Robson, a Mariana e o Flávio, abordando como que a gente trabalha de uma maneira geral dentro do nosso programa de inovação. Programa esse que é baseado em dois grandes pilares, né? A inovação interna, que a gente tem um propósito muito grande de fato, trabalhar as nossas dores com um pouco do nosso conhecimento interno, isso alicerçado pelo nosso modelo de melhoria contínua, focado na indústria e na manufatura Lean, né? E também, e mais recentemente agora, de um ano para cá, com a nossa pilar de inovação aberta, onde a gente trabalhou todo o nosso lab, que faz essa conexão com o ecossistema como um todo, né? Que já foi abordado, as nossas startups, as academias, o movimento Capixaba pela Inovação, que é muito importante para todos nós aqui do Estado do Espírito Santo, também as nossas conexões com os demais labs aqui no Estado, com o FIDES, Lab, lá em Santa Catarina também, enfim, eu acho que tudo isso é um conceito que a gente tem trabalhado. Estamos também focados naquilo que é de mais importante em toda essa inovação, que são as pessoas. Vocês sabem que o nosso conceito do que nós somos reais, tudo isso eu diria, digital, mas o que importa somos nós que estamos do outro lado da tela, né? Do outro lado, e construindo isso tudo. Então, na verdade, toda essa modelagem tem um propósito final, que é melhorar a nossa vida, né? Melhorar, enriquecer a sociedade, não só financeira, mas em termos de qualidade de vida, de geração de um ambiente melhor para que todos nós possamos desenvolver as nossas relações sociais, né? Eu queria abordar aqui, no final, mais um conceito que a gente está trabalhando, que é o conceito do reconhecimento, né? Foi falado agora recentemente dos reconhecimentos dos nossos parceiros internos, mas a gente também queria reconhecer os nossos parceiros que tanto vieram
acelerando esse processo nosso de inovação, né? Então, com isso, a ArcelorMittal criou o nosso programa Inove-se, programa Inove de inovação digital da ArcelorMittal, né? Acaba de criar um troféu Inove-se, né? Um troféu para que a gente possa reconhecer, né, os atores de destaque e sua jornada de sucesso nos ecossistemas capixaba e catarinense de inovação, valorizando seus esforços e contribuições para o desenvolvimento do empreendedorismo e a transformação digital, né? Esse é um troféu que vai estar basicamente em 5 categorias e 15 subcategorias. Não vou falar todas elas aqui agora, porque nosso tempo é curto, mas são 24 troféus, serão 15 para o estado do Espírito Santo e 9 para Santa Catarina. Então, a gente vai lançar esse programa. Bom, acabamos de lançar agora, né, o troféu, mas nós vamos, de fato, explicar um pouco melhor isso ao longo dos próximos dias, e de forma que a gente possa fazer a nossa cerimônia de entrega desses troféus e desse reconhecimento nosso aqui da ArcelorMittal, do nosso programa Inove-se de inovação digital, em março de 2021, momento esse que a gente espera estar mais tranquilos e que possamos fazer algum tipo de trabalho interno, caso possível, caso não, vamos manter em todo o nosso protocolo de distanciamento e segurança com um evento externo, um evento remoto. Enfim, então, eu queria fazer esse lançamento aqui com vocês, né, esse nosso carinho que a gente tem com o mundo do empreendedorismo capixaba e também catarinense, mas onde são os lugares que a gente mais atua, né? Mas de forma que a gente, com isso, talvez crie aí uma ambiência maior para que todos possam criar essa mesma postura de reconhecimento. Bom, são com essas palavras que eu queria, então, fechar o nosso evento, agradecer imensamente a todos que estão presentes, não só em nossas colaborações e nossas interações internas, mas também em todos os nossos momentos de interação com vocês, através das lives que foram feitas ao longo desses últimos meses de pandemia, as dificuldades que nós tivemos com esse momento e distanciamento que certamente afetou a todas as relações, ainda mais num lançamento de um programa como esse, onde a proximidade requer a proximidade traz criatividade, né? Então, acho que a gente sabe que o modelo de criação ele fica prejudicado com o distanciamento social, mas isso é uma coisa que a gente precisa passar e entender. Então, eu queria novamente agradecer a todo mundo que está seguindo aí pelo YouTube. São diversas conexões que foram feitas, então eu queria, de fato, encerrar aqui nosso primeiro ano de programa Inove-se, apesar de a gente já ter um pouco mais de alguns anos trabalhando em inovação digital, mas o nosso primeiro ano fica marcado, sabendo que nós todos estamos aprendendo. Tudo aqui, e ao vivo é difícil, nós não somos atores de televisão e não é nada disso, então quando fazer ao vivo fica realmente com algumas dificuldades, mas a gente sabe que tudo isso é aprendizado, tudo isso é desenvolvimento, e agradeço imensamente aí novamente a todos que participaram e a todos que nos suportaram aqui, dando toda a base de apoio a essa live com vocês, tá bom? Então, boa noite a todos e novamente espero mais um ciclo de crescimento e desenvolvimento do nosso programa de inovação digital e mais uma vez reporto aí o nosso humilde agradecimento e reconhecimento a todos que colaboraram conosco. Ok? Muito obrigado e boa noite a todos. Até logo. Caminhando para o encerramento do evento, informo que vocês podem encontrar mais informações sobre o programa Inove-se no site brasil.arcelormittal.com e na página do programa no LinkedIn. Agradecemos a sua audiência e desejamos uma ótima noite. Até a próxima.